Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Grande mestre André Diamante é um dos 15 grandes mestres da história do Brasil, galera. E atual, né? Que joga, porque a gente teve alguns jogadores aí, grandes mestres do passado, que não jogam mais. Outros, como o próprio Mequinho, que foi o nosso primeiro grande mestre da história e chegou a número 3 do mundo, né? Ele joga ainda hoje em dia, tá ativo. O grande mestre Mequinho joga um absurdo. Mas a gente tem outros jogadores, por exemplo, como o Sunier. Eu não tenho certeza se o Sunier joga, talvez o Sunier não joga. O Veskov joga de vez em quando, né? Alguns são mais ativos do que outros. O Diamante ainda é bastante ativo. Por muitos anos, o comandante olímpico, né, da seleção brasileira, treinador de muitos dos grandes mestres. Galera, pois é. É um jogador de primeira qualidade, top mundial, né? Rafa, ele é top 20 mundial? Não é top 20 mundial, mas é top mundial. Grande mestre André Diamante jogando aqui contra o Unsound 64mbit, que eu não sei quem é, mas é um jogador muito forte da plataforma do chess.com. Da Inglaterra, eu fui atrás para descobrir quem que era esse cara, não deu para muito descobrir, mas sabemos que é um jogador de muita força. E a gente vai ver essa partida que é muito legal, uma aula de consistência, de perseverança e numa modalidade de xadrez que tem 3 minutos para cada jogador, pessoal. Então, você tem que fazer lances de qualidade com aquele tempo que vai ficando cada vez mais curto, né? Então é muito interessante a gente cair numa situação que não sei não se vai dar para terminar o jogo. Vamos dar uma olhada nessa partida. Grande mestre André Diamante tem as brancas e abre com o peão do rei para riba dele. Uma abertura bem agressiva. Temos aqui o lance cavalinho F6, a defesa Alekhine, que é uma abertura que eu particularmente gosto bastante de pretas. Em geral já surpreende o adversário e tenta provocar aqui o lado primitivo do ser humano, né? Esse lance é uma provocação, porque o jogador de brancas aqui vai querer sair agredindo. Fala, como assim já tirou o cavalo? Vou avançar, eu vou pra riba, né? Mas uma das ideias da Alekhine é exatamente atrair esses peões todos aí para cima para depois atacar, né? O adversário aqui do Diamante centraliza o cavalo, o lance correto, e aqui D4, o Diamante mostrando que ele mantém a sua sobriedade, né? Porque aqui, pessoal, o jogador é tentado a começar a perseguir igual um maluco aqui as peças e, de repente, né, esse instinto primitivo é acionado e as brancas saem com esse ataque aqui dos 4 peões, que é uma loucura isso aqui, tá? É jogável, mas as pretas já direto já tentam atacar esses peões e se as brancas acharem que estão ganhando aqui, mandando no jogo, agora esse bispo não joga mais, eu tenho um peão passado, na verdade, esse é o espírito da Alekhine. As pretas aqui castigam essa ambição cega, porque a ambição é boa, mas a ambição cega, né, aquela ganância, aí merece castigo, e por isso aqui o jogador de Alekhine tem esse cheque e vai ficar melhor. Se subir, por exemplo, aqui o peão, já existe esse golpe tático, né? Então, isso aqui dá para jogar ainda, o computador aceita tudo, hein? Fala que vai perder a torre, mas tem algum contra-jogo e tal. Mas enfim, as pretas bem jogando aqui estão melhores, né? Mas então, o Diamante mostra aqui sua sobriedade, toda a sua experiência. Poderia ir para um C4, mas preferiu, por enquanto, simplesmente desenvolver no centro. D6 foi jogado, o cavalo em F3 segue o desenvolvimento das peças. E aqui temos trocas, peão toma e cavalo toma, diretamente capturando o peão central, deixando esse peão aqui não tão avançado assim, porque esse peão agora pode ser promovido sem ter que rasgar F4 ou lances que podem comprometer a segurança do rei. C6 foi jogado, temos o lance bispo em E2, preparando para colocar o rei em segurança, é uma das coisas mais importantes do jogo. Se você está aprendendo a jogar xadrez, cara, você tem que proteger o seu rei o mais rápido possível. G6 foi jogado. Roque coloca o rei em segurança e bispo G7 também prepara para guardar o rei. Diamante agora sim segue com C4, quando o cavalo volta para B6, cavalo C3 segue o desarrolho. O peão, por enquanto, está muito bem protegido e Roque foi jogado colocando o rei em segurança. Bispo em E3 nunca é demais, trazer uma proteção para o peão central, tentar dificultar ideias como C5. Cavalo de 8 em D7 diretamente ataca a casa de E5 e o Diamante agora sim, com o rei protegido, rasga um F4. E depois de cavalo toma, pergunto com qual peão capturar, né?
Nessa posição não tem uma resposta única. Você pode capturar com os dois peões, os dois lances têm seus prós e contras. Por exemplo, capturar aqui em direção ao centro, que é a regra genérica do xadrez, tem algumas vantagens. A vantagem de que essa torre agora tem um pouquinho mais de atividade, mas também tem algumas desvantagens. As peças aqui, esse bispo principalmente, não parece estar brilhando muito nesse momento. O diamante decide capturar com o peão de D, quebrando paradigmas, né? E agora fica fácil ter uma cadeia sólida aqui de peões. Uma desvantagem é que esse peão ficou um pouquinho enfraquecido, mas ele vai consertar isso logo mais. A partida segue com o bispo em E6, diretamente atacando esse alvo, e aqui B3 garante a proteção do peão. Dama C7, mantendo as damas no jogo. Bispo em F3, lutando pela diagonal de casas claras. Torre ataca a dama, sai para casa de E2. E aqui F6, tentando quebrar a estrutura de peões do diamante. E o diamante segue com o único lance. Aqui não dá para deixar as pretas tomarem, fazer alguma outra coisa. Aqui tem que capturar, senão é muito ataque, né? 1, 2, 3 ataques aqui, apenas uma defesa. Então aqui tem que tomar, peão toma, foi jogado. E aqui o jogador de pretas se enganou no cálculo. Porque o que ele pensou? Puxa, meu bispo tá solto. Se eu tomar de peão, ele vai tomar o meu cavalo e depois vai tomar o bispo. Né? Provavelmente ele pensou isso. Qual que é o problema? Qual o próximo lance das pretas que ele não viu nessa sequência de setas aqui? O próximo lance que ele não viu é dama por rei, é dama come rei e quebra cruz. Você pega a cruz. Quando o seu adversário deixar fazer isso, você come o rei do adversário, captura mesmo, pega o rei na mão, mostra pra ele, olhando, mantendo o contato visual e o semblante sério, tá? Você, sim, mas sem esboçar raiva nem nada disso. Você olha sério pra pessoa, bem firme, assim, quebra a cruz e fica olhando pra cara dele. Se você tremer um pouquinho a mão, é bom, assim, ó, mas sério, entendeu? É uma boa estratégia. Rafa, eu vou usar isso nos torneios, mas já leva uma peça extra pra repor depois a peça dos amigos. Qual é o problema, então? Então dá pra tomar, a verdade é que dá pra tomar de peão. Porque bispo por cavalo, dama toma com cheque, não dá tempo de capturar o bispo. E depois que o rei sai, bispo F7, as pretas têm uma posição tranquila, né? Então, claro que nessa posição, o diamante não ia jogar bispo por cavalo, ele ia jogar alguma outra coisa e o jogo vai embora com chances para os dois lados. Então era perfeitamente possível tomar de peão, mas aqui o adversário um pouco, né, não fez o cálculo correto, tomou de bispo. E agora o diamante tem uma posição bacana. Segue com torre de A em C1. Tira a torre dessa diagonal, traz a proteção para o cavalo. Bispo vem para F5, ganha atividade. Já existe uma ameaça aqui bastante incômoda. E por isso, cavalo em E4 foi jogado chique o lance, hein? Sai da sobrecarga do bispo, bloqueia o bispo de casas claras e existe uma ameaça até mesmo de tomar esse bispo no futuro. Um bispo G7 foi jogado e agora a torre de C luta pela coluna dela, já não é mais necessária na casa de C1. H6 busca contra-jogo ou controla um pouco mais de espaço na ala do rei. E agora o diamante, olha aqui esse lance da experiência, rei H1, né? Tirando aqui o rei dessa diagonal. A partida segue com o lance cavalo C8, manobrando o cavalo para novos lares. E aqui o diamante vai para o lance cavalo G3, atacando o bispo. Também era possível rasgar imediatamente aqui o lance G4, um lance difícil de encontrar. Cavalo G3 foi jogado, E6 faz a proteção. E depois G6 o diamante volta o cavalo aqui para o centro, porque quando esse peão avançou, essas duas casas enfraqueceram um pouquinho, né? Então agora o cavalo volta para uma boa posição. E agora B6 foi jogado, tentando evitar até mesmo que o cavalo pule para a casa de C5, né? A partida segue com o lance G4. Olha que lance violento, né? Esse é um lance violento, porque esse lance força agora a captura do cavalo. E o diamante tem par de bispos contra par de cavalos, o que já é uma pequena vantagem. E também tem estrutura de peão aqui, ó, estrutura, duas ilhas contra uma ilha. Isso é uma ilha, quando os peões estão juntos. Duas ilhas, esse peão tá sozinho. 3 ilhas. 3 ilhas é pior do que 2 ilhas. Por que 3 ilhas é pior? Porque é mais difícil de defender. Olha aí, já tem peão atacado, esse tá fraco. Esses peões são difíceis de se defenderem. As brancas podem defender aqui, um protege o outro, né? Então ilha é bom ter ilha de peão, porque os peões se protegem. Ter peão isolado ou muitas ilhas de peões significa que tem mais alvos na posição. Por isso, melhor pro diamante já. Cavalo em E7 foi jogado, faz a proteção dos peões. E agora temos troca.
trocas, torre toma, o diamante quer entrar num final, ele acredita que esse final aqui é melhor para ele pelas questões, né, do par de bispos e melhor estrutura de peões, e o adversário vai para as trocas, mas segue mantendo a dama no jogo e por isso ele joga o lance G5. E o diamante segue com o peão, toma, dama em E5, pesa pra cima dessa galera toda. Diamante tem que defender o bispo, segue com dama D3 e agora peão retoma. A dama veio proteger aqui, tudo igual a questão material. E agora o que jogar? O diamante melhora, ativa aqui o rei G2, super lance. Bispo em F8 foi jogado, manobrando o bispo para novos lares, ou talvez cobrindo aqui a fileira do fundo. Diamante segue com o lance bispo D4. Esse lance acho que evitou as trocas de peças, né? O lance esperto. Dama em F4 foi jogado, ataca o peão. E o diamante na frieza vai para o lance H3. Mantendo a dama no jogo, notem que o diamante não quis jogar um lance do tipo dama F3, que seria perfeitamente possível, mas aqui ele prefere manter a atenção porque já existe um par de bispos atacando o rei que pode ser perigoso demais, né? E por isso, bispo G7 foi jogado. Notem que bispo H7 diretamente aqui não tem uma sequência não dá ataque, tá? Por isso a partida seguiu com o bispo em E3, dama atacada vem para casa de E5 e agora o bispo passa para F2, bom lance, hein? Manobra o bispo para novos lares, rei F7 foi jogado, dama passa para F3, opa! Bom lance aqui do diamante, rei G8 foi jogado e agora cai o peão de C6, diamante tem um peão a mais. Rafa, o Stockfish está dizendo que está igualado isso, mas as pretas têm que achar cavalo G6. Pois é, o adversário do diamante encontra o melhor lance, vai para o contragolpe na ala do rei e agora bispo G3 tenta controlar os saltos do cavalo, mantém a dama atacada, dama B2 com cheque, a dama cobre e aqui dama B1 mantendo contato para cima dos peões. Diamante segue com o único lance da posição, dama em E2, e esse lance ataca o peão de E6, rei vem para F7, mas esse lance aqui fez mais uma coisa além de atacar o peão. Ele atacou a casa de E4 e agora deu suporte para o bispo fazer esse ataque. E isso aqui tem uma leitura estratégica, galera, porque final de par de bispos contra bispo e cavalo, se você trocar o bispo pelo cavalo do adversário e esse bispo cair numa casa, ficar com bispos de cores opostas, não adianta nada o diamante ter um peão a mais. Na maioria dos finais não vai dar para ganhar com um peão a mais se só sobraram bispos de cores opostas. Por isso esse lance é muito forte, né? Não dá para jogar um duplo de cavalo porque você vai tomar e manter a dama atacada, as brancas ganham na hora. Por isso o diamante, além de tudo, vai desviar a defesa do peão de E6. Já podemos dizer que a posição aqui do diamante é muito forte, pode levar para a vitória, mas tem um porém. Olha o relógio, não tem acréscimo. 20 segundos tem o diamante, 57 segundos tem o adversário dele. Galera, 1 minuto, 3 vezes mais tempo que o diamante, não vai ser fácil. Dama C1 foi jogado, sai do ataque do bispo e aqui rapidamente o diamante captura o peão de E6 no pré-move. Rei H7 foi jogado, dama cheque foi jogado, rei vem para casa de H6, não dá para parar aqui, pessoal, tem que jogar no instinto. Dama em E2, protege o rei, protege o peão, que é a base, tá feita a fortaleza. Diamante tem 2 peões a mais. Dama em A1, tudo que o diamante precisa é trocar as damas, trocar as peças. H4, abrindo o rei, olha aí, cara, a leitura tem que ser assim, ó. É aqui que entra, né, toda a experiência do grande mestre e tudo. Aqui ele sabe o que ele tem que fazer. G por H4, bispo toma, o rei tá exposto. Dama D4, tenta centralizar que a dama protegeu o rei. E agora bispo passa para F2. Não apenas atacando a dama, mas ganhando margem de manobra para o bispo. Dama volta para casa de D7, mantém o peão atacado. Dama E4 centraliza, protege a diagonal do rei, protege o peão, protege as casas claras e ameaça aqui o bispo E3 aqui, que nessa posição inclusive seria checkmate. Por isso o bispo em F6 foi jogado, dando casa de fuga para o rei. Diamante segue com o bispo em E3, o rei escapa e agora temos aqui a sequência com G5, tudo muito rápido. Agora é o seguinte, pessoal, o diamante tem 9 segundos e a gente está no lance 50 aqui. Será que dá para ganhar? Será que dá para jogar no lance 50 com 9 segundos?
A posição ainda tem muita peça. O rei tá exposto. A partida segue com o lance bispo em A1. E agora temos aqui o lance rei F3. A dama chega dando cheque. O diamante passa o rei para o outro lado. A dama dá outro cheque. O rei escapa. E a dama vem dar cheque. Nesse momento, o diamante conseguiu o que ele mais precisava. Centralizar o rei do lado dessas duas peças para combater um cheque com um contra-cheque. Olha que bonito isso, galera. E agora não dá para tomar, porque se tomar é tudo que o diamante precisa. Ele tem 6 segundos, vai forçar todas as trocas e vai levar para um final. Por isso o adversário joga com rei G8, mantém o bispo cravado. Mas o diamante segue agora com dama em D5, aqui com cheque. Tem muito rápido. Aqui... Há quem possa dizer, Rafa, será que não tinha sequência de mate com dama em E8? E aí teria que cobrir de dama, e aí dama G6, pode ser uma sequência legal aqui de mate. O problema é você achar, quando o tempo tá caindo, você tem que encontrar, não dá para pensar, né? Então se aqui o nosso cérebro ele acostuma fazer isso, olha, aqui eu vou forçar a troca das damas e esse bispo não tem como escapar. Então olha que legal aqui esse lance, né? Porque ele força a troca de todas as peças. O bispo não tem para onde fugir aqui nesse cantinho, né? Por isso, dama D5 cheque foi jogado. Temos a troca das damas, temos a troca dos bispos e agora esse finalzinho com 5 segundos, será que dá? O diamante dispara os peões aqui na ala da dama. Ele força o avanço de um dos peões para o rei poder entrar. E agora os peões ficaram vulneráveis e o diamante consegue capturar os peões. E agora consegue disparar o peão e nessa posição ele promove mais o rei captura, mas ele usou isso como isca. Porque agora esse peão vai promover com tranquilidade. Diamante sobe o peão, mas calma, Rafa, para fazer dama também ele fez rápido, hein? Porque aqui costuma gastar um pouquinho mais de tempo. Ele conseguiu fazer no pré-move, talvez ele cadastrou a promoção para dama automático. Dá para cadastrar isso no chess.com. E agora rei D6 foi jogado, o diamante aqui tenta melhorar a posição do rei. Cara, aqui é aquele negócio que você sabe que o seu tempo tá curto. O diamante tem 1,5 segundos. Tem 1,5 segundos. O adversário agora mexe com o rei e o diamante tem uma ideia que ele fala, eu preciso, rei e dama dá pra dar mate com 1,5 segundos? Cara, nessa posição é difícil. É muito difícil você conseguir dar mate. Dá, mas é meio loteria. Você tem que acertar o pré-move, assim, você tem que acertar. Porque quando tá assim, o adversário, ou ele vai vir pra cá e você sobe com a dama, tipo cheque de cavalo, ou ele vai vir pra cá e você tem que vir pra cá. E aí você não adivinha se ele joga para cá e às vezes você achou que ele vinha para cá e você faz o pré-move aqui, você perdeu a sequência. E aí 1,5 segundos, no que você parar para pensar já acabou o tempo. E se cair o tempo do diamante aqui é empate, porque as pretas não têm material suficiente para dar mate. Mas aí as brancas não ganharam. Então, o que o diamante ele tem que fazer nessa hora? Ele vai para a segunda dama. Notem que cada lance que ele faz, ele gasta 0,1. Ele com certeza configurou aqui no pré-move a dama, porque em geral, quando você tem que escolher a peça, você gasta lá uns meio segundo e tal, né? E agora, então, o diamante continua fazendo todos os lances no pré-move e consegue finalizar com checkmate. 0 segundo, ponto 7 milésimos no relógio, uma loucura aqui. Milésimo não, acho que centésimos, né, de segundo. Enfim, é muito pouco tempo, 70% de 1 segundo, é muito pouco tempo que sobrou no relógio. Agora, o assustador, lance 85 terminou com checkmate. Lembra que eu falei do lance 50? Aqui, ó, ele tinha 9 segundos, ele jogou 35 lances em 8 segundos, porque ele terminou com quase 1 segundo, né? 35 lances em 8 segundos, é uma loucura, né? É bizarro. Vamos puxar o relatório, mas antes, se você gostou aí do Grande Mestre André Diamante, uma boa notícia para você. Ele gravou 18 cursos em videoaula, são mais de 100 horas de aula de vários temas. É um acervo para você ter para sempre, para você estudar quando você for jogar, quando você for jogar torneio. Tem preparo de abertura, tem cálculo, tem tática, tem estratégia, tem tudo. Todo conhecimento tá aqui nesses 18 cursos e pelo preço de um, galera, pelo preço de um curso, você ainda parcela em 12 vezes, tá? Então, com PGN, com estudo, com tudo ali feito bonitinho para você, assistir os vídeos e depois colocar em prática os cursos do Grande Mestre André Diamante. Se você se interessou, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Aproveita 18 cursos do Diamante pelo preço
de 1, tá bom? E bora puxar aqui o relatório do chess.com, vamos ver a precisão dos jogadores. Deve ter sido alta do diamante, uns 93, será? Acho que talvez mais, hein? Vamos ver. Aqui eu coloquei o relatório bem preciso, coloquei numa profundidade boa, por isso que ele demora um pouquinho mais aqui, mas já está, eu devia ter clicado antes, né, quando eu ia falar dos cursos, aí já estava pronto. Mas tudo bem, mais um segundo aqui, fica pronto o nosso relatório. Eu acho que a precisão foi alta, hein, vamos ver aí, ó. 82.3, existiu, né, um caos ali, os lances poderiam ter sido melhores, a precisão não foi tão alta assim, até porque aqui, ó, as pretas tinham a chance do equilíbrio, mas na prática era muito difícil de encontrar aqui. Aqui já a precisão cai porque é isso. Quando o tempo tá caindo, né? A precisão cai mesmo, né? Porque você começa a fazer lance maluco aqui. Tem bastante lance vermelhinho, ó, nesses miolos aqui, né? A gente começa a ver bastante lance errado. Mas é isso, galera. A partida é emocionante. Esse é o xadrez da vida real. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!